Não, primeiramente a gente louva a Deus. Essa visão, eu estou de costa aqui, mas para quem está vendo aí, né, é algo que vale a pena o esforço de chegar a esse lugar. Por isso que não é diferente, né, nas férias aí, ela falando de quantas milhares de pessoas vêm aqui para poder desfrutar dessa visão, né? Nós estamos na ilha de Patmos, é uma ilha que na época do nosso irmão João era muito diferente do que nós estamos vendo hoje, né? Hoje nós estamos vendo um lugar aprazível, nós estamos vendo um lugar civilizado, construiu coisas para poder homenagear, na verdade, o monastério que nós estamos vendo ali atrás, homenagear o João. Aqui nós temos a caverna que supostamente, né, ele viveu. E é bom a gente lembrar do contexto, né, da carta que ele escreve, ou o livro de Apocalipse. Havia uma grande perseguição dos cristãos naqueles dias. Era tempo do imperador Dominiciano, e o imperador, como boa parte dos imperadores romanos, eles eram conhecidos como o Filho de Deus e o próprio Deus. Então hoje, quando a gente afirma que Jesus é Senhor, isso no tempo de João era um problema muito grave, porque era levantar contra a figura do imperador. Era tido aí como um ato de ofensa direto à autoridade do imperador, e Dominiciano, como muitos outros, eram cultuados nessas terras. Vamos lembrar um pouquinho que nessa época, já ali nos primeiros 100 anos, né, da era cristã, diz que talvez 90 e poucos, alguns historiadores vão falar 94, 96, 93, mas enfim, é um pouco antes do ano 100, e sabe-se que Dominiciano é do ano 96, por isso essa marca tão grave, né, assim, tão bem localizada na história. E o João vivia em Éfeso, e ele, depois de ter pastoreado um tempo em Éfeso, que era um centro muito importante do cristianismo naquela época, era uma cidade importante no contexto da igreja cristã, mas que estava debaixo de severa perseguição de Domiciano, e Dominiciano não teve como executar João devido à influência da comunidade cristã, apesar de ser subversiva, considerada subversiva. Mas naquele momento João foi trazido aqui para essa terra, para essa ilha, a ilha de Patmos, num exílio. Não era um exílio apenas do João, era tido aqui como um Alcatraz, né? Aquela ilha americana, onde é que tinha lá os prisioneiros, e João era um desses prisioneiros contra o império que vieram para esse lugar. E aqui ele passou um tempo, até que Dominiciano morreu, e depois no Nerva, que é o imperador na sequência, libera aqueles que aqui estavam, e João volta para passar os seus últimos dias lá em Éfeso. João deve ter morrido aí por volta do ano 100. Eu queria ler o texto, porque eu acho que o mais importante da gente estar aqui é mergulhar no texto bíblico. E aqui em Apocalipse, no capítulo 1, verso 9, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas.
Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como de um sol que brilhava de todo fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou primeiro e o último. Sou aquele que vive, que estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que chama atenção é, João está dizendo, eu tive uma visão, eu estava no Espírito e ouvi uma voz. E quando eu me virei, a figura que é revelada por João aqui é um Jesus muito diferente que, se talvez nós o encontrássemos numa visão em algum lugar, nós sairíamos era correndo. Porque era uma visão ao mesmo tempo maravilhosa, mas ao mesmo tempo aterradora. Porque era uma visão de algo muito diferente do Jesus que a gente tem em mente. A começar que eram os seus cabelos brancos, que brilhava como a neve ou como a lã, né? Dos seus olhos saíam fogo. Ou seja, cada figura dessa tem um significado que a gente precisa aprender e podemos aplicar na nossa vida no dia a dia. Então, quando João está tendo uma visão, ele primeiro diz, olha, eu olhei para trás, vi 7 candelabros. Os candelabros eram os luzeiros das cidades. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Então, ele escrevendo, ele tem uma visão das igrejas para a qual ele escreveria. E ele está dizendo, essas igrejas têm no centro delas a figura de Jesus. Ou seja, Jesus não está distante do seu povo, Jesus não está alheio ao seu povo, Jesus está no meio da sua igreja. Essas 7 igrejas, que é descrita no Apocalipse, é como se fosse um espelho das igrejas, ou da igreja, no sentido geral, né? Então ele escreve para um povo que de fato existia, é bom lembrar disso, ele está escrevendo para problemas reais que aquelas igrejas estavam enfrentando, e ao mesmo tempo é uma palavra profética para as igrejas espalhadas pelo mundo que alcança a nossa vida 21 séculos depois. Olha que coisa bonita, ele está dizendo, primeira coisa, se lembrem, vocês são os luzeiros da cidade. E no meio de vocês está aquele que é o Todo-Poderoso. Antes dele escrever as igrejas, e é bom a gente estar aqui na ilha de Patmos, porque depois nós vamos percorrer no continente as 7 igrejas a quem João escreve, ele começa com uma visão de Jesus. Então, antes de apontamento dos problemas ou de uma possível direção para aquelas igrejas, ele está dizendo, a minha visão primeiro é em Jesus. Ele contempla a glória de Jesus. Então, na sua jornada de vida, antes de você olhar para as dificuldades, para os problemas a serem enfrentados, lembrem de olhar para aquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que no final ele está dizendo, eu sou o começo e eu sou o fim. Isso vai produzir na nossa vida o quê? Sossego, esperança, paz. Ouvimos o Paulo Júnior falar mais cedo que mais do que o destino que a nós está garantido, quando a gente entende de origem, ou seja, de onde viemos, isso produz ainda mais âncora para a nossa alma e remove de nós toda crise de identidade, de medo, de ansiedade, de saudosismo. Então ele está dizendo, eu sou o começo e eu sou também o fim. Uma vez que eu entendo que de Jesus nós viemos, ou seja, de Deus nós viemos, quando nós percebemos isso, não temos medo da jornada, porque há uma garantia do começo e do fim. E agora ele está dizendo, e eu vou estar com vocês em todo o tempo. Às vezes a nossa alma fica conturbada, fica angustiada, porque pela jornada a gente se esquece desse princípio. Jesus está dizendo para mim e para você, você veio de mim e na sua jornada eu vou estar com você, porque eu vou trazer você de volta para mim. E essa consciência do eterno e que nos traz a nossa temporalidade agora, de uma maneira de viver sem muito sobressalto na nossa alma, sem medo, sem deixar que a nossa alma seja esmagada pelas dores e pelas dificuldades da vida.
Quando a gente entende isso, meu irmão e minha irmã, nós lembramos que as dores desse mundo não irão nos deformar pela jornada. Mas quando a gente não conhece isso, as dores têm deformado muitas pessoas. Quantas pessoas nós estamos vendo que surtaram? Quantas pessoas que nós vemos que desistiram? Quantas pessoas que nós passamos pelo caminho que estão deformadas no seu caráter, no seu pensamento, simplesmente porque se esqueceram que vieram de Deus e estão indo em direção a Ele, porque nele já estamos. E eu quero só citar algumas coisas aqui para a gente encerrar. Primeiro, nós somos os luzeiros, os candelabros de ouro. Depois ele diz, viu o Filho do Homem. Essa era uma... Jesus usa para ele mesmo, nessa versão, muitas vezes, que o Filho do Homem, ele se referia a si mesmo como o Filho do Homem, que vem de onde? Isso vem lá de Daniel, onde tem uma visão de Deus, do Messias, do Cristo, como Filho do Homem. Depois ele fala dessa veste longa de cintos de ouro, que mostra que esse Filho do Homem é sacerdote e rei. E aí a gente pode lembrar de Hebreus, dizendo que nós temos um sumo e superior sacerdote que entrará, ou que entrou, diante de nós e por nós, para pagar o preço, para fazer o sacrifício e para nos conduzir por esse caminho. É um homem que nos conduz e não um sacerdote como nós estamos vendo por aqui, né? Eu como pastor, ou Paulo, Fernando, que está aqui, pastor, Ricardo, nós somos aqueles que somos apontamento do verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote. Depois ele fala sobre os olhos de fogo, que é uma visão penetrante que discerne a nossa vida. O olhar de Deus para nós, que consome a palha, que consome aquilo que é o borro, aquilo que é a sujeira das nossas vidas. Deixa o olhar de Jesus entrar na sua vida. Deixa o olhar de Jesus entrar na sua história, nas suas escolhas. Depois ele fala sobre esses pés que são como bronze ardente, que fala de justiça divina. Lá no tabernáculo, a gente tem o bronze como sinal de justiça. Então o bronze tem um significado, Deus está fazendo justiça. E a justiça não é o direito como a gente pensa, a justiça é porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. Nenhum de nós, por mais bacana que seja, esforçado, piedoso, fazer boas obras, repartir seus bens, a Bíblia diz que essas coisas não serão suficientes para pagar o preço do nosso pecado. Por isso que Ele é o justo, que veio e morreu em nosso lugar. Ele se fez justiça por nós. Aquilo que a nós era impossível, a Ele é possível, porque Ele é o Cordeiro sem mancha, sem marca. Ele pôde ser oferecido a Deus em nosso lugar. Depois ele fala sobre a voz de muitas águas. Não é isso? O som como voz. Imagina, como trovão. Ele está dizendo que é uma voz de firmeza e de que é de uma majestade irresistível. Deus é irresistível. Quando Deus nos chama com a sua voz poderosa, é impossível resistirmos ao amor de Deus. E aí, quando a gente escuta, cabe a nós nos prostrarmos e dizermos, aqui estou eu diante de ti, faz de mim a sua vontade. E aí ele tem a espada de dois gumes. Uma vez mais, para onde a gente volta? Não para o pensamento humano, não para as lendas, para as fábulas, para as construções racionais. Nós nos voltamos para a palavra de Deus. Porque diz que é só a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, que será capaz de penetrar a nossa alma, penetrar o mais profundo do nosso ser, para separar aquilo que é a informação de Deus para nós, o conhecimento de Deus e daquilo que são as nossas percepções. Nós não vamos ser capazes de discernir nada se não for o sopro de Deus na nossa vida, o poder do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito que convence, é o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nos cela. Mas ele traz a nós o quê? A palavra. E o que é a palavra? Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Você quer ter uma palavra de Deus para sua vida? Medita na Bíblia.
Não é aquilo que o Olgalvro falou, que o Paulo disse, é o que a Bíblia diz para você. Lê as Escrituras Sagradas, medita nela de dia e de noite. Deixe o Espírito te ensinar a cada ponto, para que você seja capaz de conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Essa é a visão de João para começar a história com as 7 igrejas que a gente vai meditar. Uma visão celestial de Jesus ressurreto, do Jesus vitorioso. Não mais aquele Jesus barroco, daquela carinha sofrida, mas agora um Jesus que veio para mostrar que ele venceu o nosso último inimigo, ele venceu a morte. Que Deus nos abençoe nessa jornada, que nós possamos parar e pensar a respeito daquilo que ele tem para a nossa vida, aquilo que ele quer revelar como visão para cada um de nós, que você não se distraia, como é uma palavra que a gente tem ouvido aqui sempre. Essa paisagem é para nos levar, né? Nos elevar à presença de um Criador maravilhoso. Né? O belo revela quem Deus é e a gente pode contemplar a sua glória olhando a sua criação. Essa é a pintura de Deus para nós. Não é isso? Recentemente eu fui numa igreja, lá do Marcos Botelho, e tem uma pintura, um grafite. E eu falei para ele assim, essa pintura é do Eco, né? E ele falou assim, como é que você sabe? Eu falei, porque o traço dele é inconfundível. Eco é um irmão que faz grafite. Andou com a gente muito tempo lá no Tribal Generation na época. E ele falou assim, é isso mesmo. Então quando a gente olha para coisas como essa, não há como não ver a mão de Deus. Porque ele é esse pintor, esse design que criou todas as coisas. Que esse lugar seja um lugar de começo da nossa história, de uma visão celestial do Cristo que veio mudar a minha vida, a sua vida e entender comunidade, como a gente tem aprendido aqui. Afinal de contas, ele está construindo a sua igreja e nós somos o seu povo. Deus abençoe.